8h32. Manhã Cidade, Cidade FM. Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos. Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 41 50. Bom, gente, terça-feira é dia de Clínica da Cidade e hoje nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico da vesícula. O procedimento geralmente é indicado para remoção de cálculos, as famosas pedras na vesícula, ou em caso de inflamação. E quem conversa com a gente sobre esse assunto já está de volta ao nosso estúdio, né, conforme combinado, todas as terças, o cirurgião geral, Dr. Victor Campos. Doutor Victor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez e vamos apresentar aos nossos ouvintes quem é a vesícula. Bom dia, Renata, bom dia, Victor, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores aí da Rádio Cidade. Bom, a vesícula, eu gosto de fazer sempre uma metáfora, uma analogia, né? Eu gosto de dizer que ela é a caixa d'água do fígado. Nossa. O que seria a caixa d'água do fígado? Na verdade, o fígado ele produz uma substância chamada bile. Eu acho que todos já ouviram falar na bile, né? E a bile ela serve para emulsificar as gorduras, para ajudar na digestão das gorduras. E a vesícula biliar, ela serve nada mais, nada menos como um armazenatório, tá? Ela vai armazenar aquela bile que é produzida no fígado, para que ela seja expelida, para que ela seja derramada no intestino quando a gente faz alguma alimentação através de estímulos nervosos ou da própria presença do alimento no trato gastrointestinal. Ô, doutor, onde é que fica a vesícula? A vesícula ela fica bem abaixo do fígado, tá? No nosso lado direito, mais ou menos na altura aqui abaixo da costela, do rebordo costal direito, como a gente fala na medicina. E qual é o tamanho dela, mais ou menos? Veja, a vesícula ela pode variar. Existem vesículas escleroatróficas. O que seriam as escleroatróficas? São aquelas vesículas que inflamaram diversas e diversas vezes e elas acabaram se contraindo. E elas podem ter até 1 centímetro. E vesículas enormes, como vesículas quando a gente tem um sinal de Cavosier-Terrier. É um nome estranho, mas é quando a vesícula está muito grande por alguma outra alteração que pode chegar até 20 centímetros. Né? É um órgão que distende bastante. 1 centímetro ela pode ter? Ela pode ter até 1 centímetro. E eu vou te falar, Renata, existem até casos em que se faz ultrassom e é difícil o ultrassonografista, o colega médico, identificar a vesícula, de tão pequenininha, de tão retraída que ela está. É uma caixa d'água pequenininha, então, né? É uma caixa d'água pequena, a caixa d'água de uma casa para uma pessoa, de um flat, ou até de um hotel, né, que é grandona. Agora, mesmo quando ela vem, né, trazer algum desconforto para a gente, pode ser que ela esteja ainda nesse tamanho ou geralmente ela já está num tamanho maior? Olha, Renata, o tamanho, ele não influencia diretamente nas queixas do paciente, tá? Rapaz, com 1 centímetro faz uma bagunça. Olha que faz. Às vezes ela teve tanta inflamação que a vesícula ela não possui nada mais do que um cálculo que está ali preso dentro daquela vesícula. E aquele cálculo ele pode trazer diversos problemas, tá? Então, o tamanho, muitas vezes eu escuto no consultório, poxa, doutor, minha pedra está grande, minha pedra está pequena, e aí o que eu tenho que fazer? É engraçado que muitas pessoas até acham que a pedra grande é que é o grande problema, mas na verdade são as pequenininhas, essas pequenininhas que podem sair da caixa d'água, entrar no cano da casa e entupir ali aquele cano. E isso pode causar diversos problemas que a gente vai discutir aqui durante a nossa conversa. As pequenininhas botam terror, tá vendo, Victor? As pequenininhas são durezas, são bravas. Ô, doutor, pra gente entender aqui o seguinte, o como é que é? O fígado produz a bile vai pra vesícula e de lá vai pra onde? Como é que se dá esse movimento e por que inflama? Vamos lá. O fígado ele vai produzir essa bile. Essa bile, 50% ela vai direto para o intestino, para a digestão das gorduras. 50% fica ali armazenada, quando a gente está em jejum. Fica ali a caixa d'água cheia. E aí, quando a gente come algo mais gorduroso ou com o estímulo da alimentação, a gente acaba produzindo mais bile durante a alimentação e expelindo aquela bile que está guardada na caixa d'água. Por algumas alterações fisiológicas,
alterações do metabolismo do colesterol, essa bile ela começa a sedimentar e formar esses pequenos cálculos. O problema é quando esses pequenos cálculos eles obstruem a saída da caixa d'água. E aí a vesícula ela começa a inflamar. Porque a gente sabe que no nosso trato gastrointestinal a gente tem bactérias, né, dentro do nosso intestino, bactérias até boas. Porém, essas bactérias elas podem subir e inflamar a vesícula, né, e isso pode te causar diversos problemas, que é a famosa colecistite, que é a inflamação da vesícula biliar. Além disso, ela pode causar diversos outros problemas, como a pancreatite. Por que ela causaria pancreatite? Que é um órgão totalmente diferente, que a gente ainda nem falou dele, que é o pâncreas. É um órgão extremamente importante. Ele também está associado à digestão dos nossos alimentos. Porém, a bile, quando ela passa para o intestino, ela passa por um canalzinho que passa pelo meio do pâncreas. Então, imagina essa pedrinha passando ali pelo pâncreas, vai machucar o pâncreas e vai inflamar esse pâncreas. E pancreatite é uma doença muito grave, que tem uma mortalidade até de 50% dos pacientes. Então, imagina, a cada 2 pacientes que têm uma pancreatite grave, um, infelizmente, vai a óbito. Tudo causado por uma pequena pedrinha, pelas pequenininhas, principalmente. Quando a gente fala em pâncreas, né, e o senhor vai explicar que uma coisa não tem relação com a outra, mas quando a gente fala sobre câncer de pâncreas, né, geralmente é um tipo de câncer muito difícil de ser tratado, né? Porque ele é escondidinho também, né, doutor Vitor? Sim, exatamente. O pâncreas, ele, quando vem dar sintomas em relação ao câncer, o pâncreas ele vai crescendo um tumor ali dentro. E lembra que eu falei que passa um canalzinho no meio do pâncreas, onde passa a bile e pode passar essas pedrinhas? Imagina que o tumor ele vai obstruir aquele canalzinho, aquele cano. Então a caixa d'água ela vai estourar. Ela vai crescer, até o momento em que ela não vai sair mais água. Ou seja, a bile. E ela vai começar a transbordar. E o paciente vai ficar ictérico, amarelinho, que é a cor que a gente fica quando a bile ela não é expelida, quando ela fica presa dentro do nosso organismo. Doutor, para a gente entender o tamanho dessas pedrinhas, primeiro entender o seguinte, o senhor disse que a bile ali armazenada pode provocar essas pedrinhas. Todo mundo vai ter essa pedrinha ou não? Não, Vitor. Isso são alterações metabólicas, tá? São alterações do colesterol no fígado. São alterações muitas vezes genéticas, mas que estão associadas a alguns estilos de vida, principalmente as mulheres. Tá? As mulheres elas têm uma grande prevalência. Elas têm mais colecistite, mais pedras na vesícula do que o homem, tá? Então, a gente tem que ter um somatório de coisas. Obviamente, ela também está associada à genética. Então, se você teve alguém na família que teve problemas com pedra na vesícula, provavelmente você também terá. Existe uma chance maior de você ter essas pedrinhas na vesícula. E se a vesícula tem lá 1 centímetro, qual é o tamanho dessa pedra, doutor? Olha, essa pedra ela pode ser também de 1 centímetro, tá, Vitor? As pedrinhas elas começam normalmente com uma lama. Imagina a caixa d'água. Vamos voltar aqui a imaginar a caixa d'água. E imagine uma caixa d'água que está ali parada há muito tempo, ela começa a sedimentar e formar aquele barro ali embaixo. É o famoso barro biliar. Esse barro, se a gente não limpar na própria caixa d'água, o que acontece? Ele vai ficando duro e vai se formando as pedrinhas. Obviamente que no nosso organismo existem várias reações químicas que eu acho que não vem ao caso a gente estar citando agora, mas para as pessoas entenderem como funciona. E essas pedrinhas elas podem começar pequenininhas, podem ir se aglomerando e formando pedras maiores, ou pedrinhas no estilo de caixinhos de uva, várias pedrinhas pequenininhas, uma colada na outra. Quando essa pedrinha vai passando então pelo cano, a gente sente a dor? Olha, a dor ela está associada à contração da vesícula, tá? A vesícula ela é como se fosse uma bexiga, certo? Então ela vai contrair. Com essa contração, as pedrinhas ali dentro elas vão causar dor e a obstrução também. A passagem da pedrinha em si pelo caninho, ela não pelo ducto biliar, como nós chamamos, tá? O ducto colédoco, ele não vai causar necessariamente dor. Mas o que a pedrinha passando ali pode causar é que vai gerar dor, ou seja, inflamação do pâncreas ou da própria vesícula.
E como é o diagnóstico, né? Qual é aquela dor que a gente sente que pode indicar algum problema na vesícula, ou isso não é possível, só com exames mesmo? Veja, existe toda a anamnese que nós chamamos, que é a entrevista que o médico deve fazer ao seu paciente. Eu lembro bem que nas nossas primeiras conversas, eu sempre falei 80% do diagnóstico a gente consegue fazer com perguntas, com uma boa entrevista, com um bom exame físico. A dor da vesícula é uma dor abaixo da costela, uma dor aqui do lado direito, que você sente principalmente após as alimentações, principalmente alimentações gordurosas, que é quando há a contração dessa vesícula. Ela pode puxar um pouquinho para as costas, vem associado muito a náuseas, mal-estar, às vezes má digestão também, tá? Mas o diagnóstico, para a gente ter certeza, ele se dá através de exames de imagem. E o principal deles é a ultrassonografia. É o que nós chamamos de padrão ouro. É o melhor exame para a gente diagnosticar pedras na vesícula. Doutor, o senhor falou agora há pouco sobre transbordo, ou seja, a bile está ali dentro da caixa d'água, a caixa d'água transbordou. Na casa da gente, se a caixa d'água transbordar, é porque tem um problema na boia. Quer dizer, a boia não está funcionando legal. Como é que transborda a bile na caixa d'água, que é a vesícula? Qual é o problema que acontece aí? Vamos lá. Se a gente tiver uma obstrução nesse caninho, lá no final, imagina a caixa d'água enchendo. Essa caixa d'água ela pode inflamar e pode estourar, tá? Só que antes de estourar, imagina essa boia que você falou, que é a regulação que o próprio fígado faz. Ela vai continuar tentando mandar bile, mas ela não vai ter para onde mandar. Então essa bile ela vai ficar presa no nosso sistema, dentro do nosso organismo, e vai por todo o corpo através da corrente sanguínea. Então o paciente ele começa a ficar amarelado mesmo. Qual é o efeito da bile no corpo, quando ela vai para onde não deveria? A bile ela pode causar diversos problemas, tá? Desde coceira ao prurido, alterações neurológicas, diversos problemas ela pode desencadear. Mas isso são consequências. O excesso da bile não é tão preocupante, apesar de ser em estágios graves. Mas o que preocupa é o que está fazendo aquela bile não ser expelida, que podem ser desde pedrinhas a tumores no pâncreas, como a Renata bem comentou, que são doenças muito graves. Olha, a gente já tem perguntas aqui. A Manuela ela diz o seguinte: estou com um problema na vesícula, mas estou grávida. Se eu tiver realmente fazer cirurgia, é seguro? Veja bem, nós não recomendamos o tratamento cirúrgico durante a gravidez. A gente espera a gravidez. Então vai um alerta às mulheres que querem gestar e têm pedra na vesícula. Opere o mais rápido possível. Por quê? Ela pode inflamar durante a tua gestação. Um dos principais problemas da vesícula é o que nós chamamos de hipocinesia. É a diminuição da contração da vesícula. Então, quando a gente tem jejum, ou seja, lembra que a vesícula ela funciona quando a gente se alimenta. Então, quando nós temos um jejum prolongado, a vesícula ela vai ficar ali paradinha. Às vezes, na gestação, a gente tem aquelas alterações da alimentação, alterações metabólicas, e isso pode piorar aquele quadro da hipocinesia da vesícula. Então, ela pode acabar inflamando durante a gestação. Eu já tive pacientes em que eu não pude tratar clinicamente com algumas medicações para segurar aquela inflamação e nós tivemos que intervir cirurgicamente durante a gestação. É uma cirurgia relativamente segura, porém aí a gente está colocando em risco 2 pacientes, a mãe e o bebê. Então, a gente sempre recomenda pacientes que querem gestar, mulheres que querem gestar, que têm pedra na vesícula, operem antes da sua gestação, para que não tenha problema nenhum durante a tua gravidez. Ô, doutor, mas se a pessoa não tinha esse conhecimento, não sabia do quadro, e aí de repente começa a sentir os sintomas durante a gravidez, tem algum tipo de tratamento medicamentoso, tem remédio para controlar a dor até o momento da concepção, do nascimento do bebê? Eu já aproveito para emendar com a pergunta da Maria de Lourdes, que ela diz o seguinte: tem que operar mesmo, é sempre? Olha, Quando fala na medicina, fica com medo. na medicina eu gosto de dizer o seguinte, Renata, nem sempre, nem nunca.
cada caso é um caso. Mas na grande maioria das vezes, todo paciente que tem pedras na vesícula precisa ser operado, porque ele tem uma desregulação ali no sistema em que faz a produção dessas pedrinhas na vesícula, né? E voltando aí ao caso da Manuela. Se ela foi descoberta durante a gestação, existe um período ideal para se realizar essa cirurgia. Tá? Ela pode sim ser realizada durante a gestação, tá? Mas nós recomendamos sempre operar antes da gestação. Olha, em relação, desculpa, claro. Vitor, em relação às medicações, a gente tem medicações para diminuir a dor, tá? Durante a gestação ou durante uma crise de pedra na vesícula, uma colecistite, porém ela não vai retirar as pedras da vesícula. Isso é importante, porque muitos pacientes já chegaram para mim, inclusive, olha, eu fui num doutor diferente, eu fui em não sei quem, que me deu um chá, me passou um remédio, que disse que vai dissolver essas pedras. Isso não existe. Infelizmente, existem muitos tratamentos alternativos que não funcionam, né? Isso precisa ficar bem claro aos nossos ouvintes, que pedra na vesícula se resolve apenas de uma forma, cirurgia. E não é retirar as pedras, que fique bem claro. A gente precisa tirar a caixa d'água e fazer uma ligação direto na rede. Ou seja, a gente tira a vesícula, mas o fígado continua produzindo a bile e você vai ter uma vida normal. Aí você vive sem vesícula. Sem problema algum. Porque ela ainda está sendo fabricada. Pois é, Renata. A produção da bile, né, ela, como eu te falei, ela chega a ser de 50%. Porque a gente nasce com ela ainda. Se a gente pode ver sem a ela. A mesma coisa a gente faz pelo apêndice. Problema. Por que a gente tem um apêndice? Né? Só ali para inflamar, são órgãos que têm a sua função. A vesícula, ela tem. Será que no futuro também. a gente vai vir sem? Olha, Renata, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Mas a vesícula, ela tem função. Ela armazena a bile. Então, ela ajuda na digestão. Mas a gente não precisa Mas dela. a gente vive sem, né? Da mesma forma, a gente tem cabelo. Mas a gente vive sem cabelo, né? Mas Então, a vesícula tem uma também, função. Ainda bem que o cabelo não inflama, né? Ainda bem que ainda bem que pode viver sem ele, né, Vitor? Pode, eu tô vivendo aqui, tá super tranquilo. Ô, doutor, tem uma pergunta aqui da Gerlane, do Petrópolis, que ela gostaria de saber o seguinte. Quando se retira a vesícula, ficar arrotando por muitas vezes, tem relação com a retirada ou não? Olha, quando a gente retira a vesícula, a gente vai ter um período de adaptação, tá, do nosso organismo para que aquela ligação direta do fígado venha a fazer toda uma digestão completa. Mais ou menos até 3 meses, a gente espera algumas alterações gastrointestinais, principalmente quando a gente come algo mais gorduroso. A presença de gases, ela pode ser por inúmeros fatores, desde uma gastrite, alterações de intestino inflamável, intestino irritável, doença celíaca, etc. Então é muito vago para a gente poder dizer que é causado pela cirurgia, tá? Normalmente, 90% desses pacientes que retiram a vesícula não tem problema nenhum. Pelo contrário, eles têm uma sobrevida, eles têm uma melhora da qualidade de vida absurda. Como está a tecnologia hoje para a cirurgia de vesícula? Tem que cortar? Pode fazer por vídeo? Como é que funciona? Vamos lá, Renata. Existem basicamente 2 formas de abordagem da vesícula biliar. A principal delas é a laparoscópica. É a cirurgia minimamente invasiva, na qual eu sou especialista. Existem também a forma convencional, que é a colecistectomia aberta, que é aquela no corte, fica aquele corte abaixo da costela. As 2 são para a retirada da vesícula, têm a mesma finalidade. O que vai mudar? Segurança, tempo de internamento e recuperação. A vesícula, quando ela é retirada por vídeo, via laparoscópica, a recuperação do paciente ela é muito melhor. Ela é de uma forma muito mais rápida. E é uma cirurgia extremamente segura, porque a gente introduz uma câmera dentro da barriga do paciente, associado a algumas pinças, e a gente retira a vesícula de uma forma muito mais minuciosa do que aberta. Obviamente, em casos muito graves, eu já tive alguns poucos casos que, infelizmente, a gente precisou converter.
não conseguimos Ela tá num resolver. tamanho maior, por exemplo. Muito grande ou muito inflamada, pacientes que tiveram crises recorrentes e não procuraram ajuda médica, pacientes graves, pacientes próximo a um desfecho que a gente não quer, infelizmente a gente precisa abrir de uma forma emergencial. Mas hoje eu digo que a cirurgia videolaparoscópica, a cirurgia realizada minimamente invasiva, ela é a melhor forma para abordagem cirúrgica da vesícula biliar. Vocês fazem essa cirurgia lá no Intensiva Day? Sim, sem dúvida. Lá nós temos um Day Clinic, nós inclusive... Sai no mesmo dia? No mesmo dia. No Quanto mesmo tempo dia. de cirurgia, doutor, mais ou menos? Olha, Vitor, é muito relativo. Tem cirurgia que eu consigo realizar em 20 minutos, Nossa. tem cirurgia que eu realizo em 4 horas. Tudo depende de como a gente vai encontrar. Cada pessoa é diferente, cada caso é um caso. O que eu posso te afirmar, Vitor, é que quanto mais rápido o paciente buscar ajuda para realizar a cirurgia ela vai ser mais segura, vai ser uma cirurgia anatomicamente mais fácil de ser realizada pelo cirurgião. Tá? Por que isso acontece? Quando a gente tem muitas crises, muitas inflamações, vão criando cicatrizes ali ao redor da vesícula. Ela vai ficando com muita aderência, ela vai ficando grossa, ela vai ficando muito inflamada. Isso dificulta tecnicamente a realização da cirurgia. Então, quando a gente pega aquela vesícula, que a gente até gosta de brincar, uma vesícula filé, uma vesícula facinho de operar, é muito mais fácil resolver o problema do paciente, além da recuperação. Vai ser muito mais rápida. Às vezes eu até escuto, doutor, parece que eu nem me operei. Eu vim para cá, dormi, quando acordei já estava no quarto, e só foi arrumar minhas coisas, ir para casa, não senti absolutamente nada. No outro dia, vida normal. No outro dia, vida basicamente normal. Quais Vitor. seriam as restrições? Olha, deixa eu aproveitar, já boto a pergunta do Rodrigo aqui. Ele diz o seguinte, tenho pedras na vesícula, vou ter que fazer a cirurgia. Em quanto tempo eu posso voltar a trabalhar? Vamos lá, se for uma cirurgia videolaparoscópica, a depender da atividade do paciente, se ele não precisar fazer muito exercício físico, pegar peso, fazer força, 15 dias ele já volta normalmente às atividades dele. Olha aí. Perfeito. Doutor, o quadro da vesícula estrangulada, como é que ele se constitui? É uma situação de emergência? Como é que o médico atua diante de uma situação como essa? Vamos lá, vesícula estrangulada não é um termo técnico, mas é um termo popular em que a gente associa a necrose da vesícula. O que é a necrose? Falando popularmente, é o apodrecimento. Literalmente, ela inflamou tanto, tem tanta bactéria ali que ela apodrece e ela está gerando uma infecção dentro do teu abdômen. Então, o tratamento ele é cirúrgico, a não ser em casos muito graves em que a gente precisa fazer o tratamento com antibióticos. Eu já tive pacientes que estavam viajando no exterior, estavam em programação para realizar a cirurgia e disse, não, eu vou viajar, é fim de ano, e a gente sabe, né, Vitor? Fim de ano, peruzinho ali, ceia de Natal, comida gordurosa, o que aconteceu? Inflamou a vesícula. E aí a gente precisou fazer um tratamento com antibióticos para tentar segurar essa infecção até ele voltar. Quando ele voltou, a gente operou, resolveu o problema. Só que em casos de vesícula estrangulada, necrosada ou até perfurada, a cirurgia ela tem que ser de urgência. Ela não pode esperar. E é isso que a gente evita. A gente evita esses casos graves ocorrerem. O doutor Vitor incapacita mesmo, né? É dor extrema, né? É dor extrema, Renata. Principalmente quando a gente tem uma pancreatite associada. Eu escuto dos meus pacientes dizerem que é a pior dor que eles sentiram na vida. É incapacitante. Então imagina você não conseguir mais se alimentar de nada que você gosta, de você ir ali comer uma gordurinha. Óbvio que gordura não é pra gente estar comendo toda hora, né? Mas a gente naturalmente a gente pode fazer tudo com equilíbrio, né? Exatamente, exatamente. E aí você não tem uma qualidade de vida que você não conseguir comer o que você gosta, ou às vezes você está em uma confraternização, em um momento que era para ser de felicidade, se transforma no horror, que é dor. Não tem nada pior do que a gente sentir dor. Doutor, essa questão do órgão necrosar, ou seja, apodrecer dentro da pessoa, qual é o efeito disso? Na hora de fazer a cirurgia, tem alguma diferença? Você tem que ter algum cuidado lá para que esse apodrecimento não comprometa outros órgãos? Sem sombra de dúvidas, tá, Vitor? Existem diversas complicações, tanto no ato operatório quanto no desenvolvimento dessa necrose.
podem existir fístulas, ou seja, uma comunicação da vesícula com outros órgãos, tá? E causar perfurações até intestinais, que podem até cair fezes dentro da barriga do paciente. São catástrofes abdominais, né? Existem diversas complicações que dificultam muito mais a cirurgia e podem trazer complicações sérias a curto, médio e a longo prazo nesse paciente. Por isso que, mais uma vez, eu insisto, não deixe para depois para realizar a tua cirurgia de pedrinha na vesícula. Olha. Ah, eu só tenho uma pedrinha, eu não senti nada. Procura ajuda. Vamos resolver isso antes que isso se torne um problema sério. O Pedro Henrique disse aqui que vai fazer a cirurgia dele de vesícula e está preocupado com o que ele vai poder comer depois dessa cirurgia. Não vou poder comer mais nada não, é? Olha, Pedro, você vai poder comer normalmente. O que eu peço sempre aos meus pacientes? 15 dias, 3 semanas, evitando gordura, que é o tempo do organismo, ele está se acostumando a jogar a bile diretamente no intestino, sem a necessidade desse armazenamento, tá? Mas você vai voltar a comer normalmente. Existe uma pequena parcela de pacientes que podem desenvolver diarreia. É isso, tá? dor de barriga. Isso, existem alguns pacientes, poucos, que podem desenvolver. Mas a diarreia crônica, tá? Isso é extremamente raro. Pode acontecer? Pode. Mas frente às complicações que a pedra na vesícula pode te trazer, é mínima. Então, eu sempre recomendo a cirurgia. Ô doutor, certamente quem está nos ouvindo agora, diante dos impactos, né, que a vesícula pode trazer se o cálculo foi identificado, e já que identificamos que é possível viver sem ela, as pessoas podem estar pensando, é recomendado fazer a cirurgia, digamos, de prevenção, sem nenhum quadro? Ou seja, eu não quero minha vesícula, não quero que ela dê problema, não tem nada, mas eu quero tirar. Isso é clinicamente recomendado ou não? De forma nenhuma, tá, Vitor? Lembrando que a gente está fazendo uma cirurgia, e cirurgias têm riscos. Então, por que eu vou tirar um órgão saudável de você, se ele pode nunca te trazer problema? Lembra que a caixa d'água, apesar da gente viver sem ela, ela tem uma função, né? Então, não vamos mexer em quem está quieto. A gente mexe, a gente retira a vesícula quando ela começa a dar problema, mas de uma forma preventiva, isso não é recomendado. Muito bem. Doutor Vitor Campos, muito obrigada. Até terça? Até terça, Renata. E mais uma vez, aos nossos telespectadores, pode nos procurar lá no Hospital Intensiva. Nós temos toda a aparelhagem, toda a tecnologia necessária para realizar uma cirurgia com segurança e com o que nós chamamos de Day Clinic. Opera no mesmo dia vai para casa. Perfeito. Maravilha. Olha só, Renato, o Brasil levou um empate no amistoso. Tá 2-2. Empate e não estava 2-0. 2-2, 21 minutos do segundo tempo. Peraí, vamos rodar a nossa vinheta. Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos. Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 4150.